Na noite deste domingo, dia 6 de outubro, um trágico acidente chocou a região de Vicentina, Mato Grosso do Sul. Uma caminhonete prata Hilux com placas de dourados saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore nas proximidades do Barreirão próximo ao Conviver, logo após o município de Vicentina. O veículo estava trafegando no sentido Jataí-Vicentina, quando, por razões ainda desconhecidas, o condutor perdeu o controle, resultando em um acidente de proporções devastadoras. Dentro do veículo estavam dois ocupantes, um senhor cuja identidade ainda não foi divulgada e uma jovem de apenas 18 anos. Infelizmente, ambos perderam a vida no local do acidente, antes mesmo que os serviços de emergência pudessem realizar qualquer tentativa de socorro. O impacto da colisão foi tão forte que as vítimas sofreram ferimentos fatais instantaneamente, transformando a cena em um cenário de dor e desolação. As causas do acidente ainda são desconhecidas e as autoridades investigam os fatores que podem ter contribuído para o trágico desfecho. Não se sabe se houve falha mecânica, algum tipo de mal súbito do motorista ou outras circunstâncias que possam ter levado à perda de controle do veículo. O trecho onde ocorreu o acidente é conhecido por ser perigoso, especialmente à noite, quando a visibilidade é reduzida, o que pode ter influenciado a dinâmica da colisão. Os familiares das vítimas rapidamente foram informados sobre o ocorrido e se direcionaram ao local do acidente. Estão profundamente abalados pela tragédia. O clima é de comoção intensa, com parentes e amigos em estado de choque diante da fatalidade que ceifou a vida de duas pessoas de maneira tão abrupta. As equipes de resgate e investigação, compostas pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica e Polícia Rodoviária Federal, PRF, estão no local desde os primeiros momentos após o acidente, realizando os procedimentos de praxe. O trabalho minucioso das autoridades visa levantar todas as informações e evidências para entender o que de fato levou à perda do controle da caminhonete e a subsequente colisão com a árvore. A perícia no local ainda está em andamento e somente após a conclusão dos trabalhos será possível obter mais detalhes sobre as circunstâncias que cercam essa tragédia. O Corpo de Bombeiros foi responsável pela retirada dos corpos, enquanto as autoridades continuam o trabalho de investigação no local do acidente. Os familiares das vítimas aguardam com um misto de tristeza e incredulidade. A cena é desoladora. Um silêncio pesado domina a área, interrompido apenas pelo som dos veículos de emergência e pelas conversas abafadas de pessoas que tentam processar a tragédia. Muitos dos presentes ainda parecem não acreditar no que aconteceu, tentando compreender como um trajeto aparentemente comum acabou em uma colisão tão fatal. A jovem de 18 anos, segundo informações preliminares, era bastante conhecida e querida em Vicentina e região, o que torna a perda ainda mais devastadora. Amigos e familiares que foram ao local do acidente estão em estado de choque e alguns já se mobilizam para prestar homenagens e organizar o velório, ainda sem data definida, aguardando a liberação dos corpos. O senhor que a acompanhava, possivelmente o motorista, também deixou uma família em luto profundo, que se deslocou rapidamente ao local após serem informados do ocorrido. O trabalho de polícia científica é essencial para determinar o que de fato aconteceu. Eles estão analisando todos os vestígios encontrados na cena, desde marcas de frenagem na pista até o estado da caminhonete após o impacto. Essas análises ajudarão a traçar uma linha de tempo detalhada dos últimos momentos antes da colisão, na tentativa de entender se o motorista tentou evitar o choque com o animal ou se houve algum problema mecânico que o impediu de reagir. A perícia também está considerando as condições da pista
e possíveis fatores como animais que possam ter entrado na frente da caminhonete. Embora a noite estivesse aparentemente tranquila, acidentes dessa natureza muitas vezes envolvem múltiplos fatores como o cansaço do motorista, falta da sinalização adequada ou mesmo algum obstáculo na via que possa ter surpreendido o condutor. Aguardam-se os laudos periciais para que essas questões sejam esclarecidas, mas a complexidade do caso significa que essas respostas podem demorar alguns dias para serem reveladas. Enquanto isso, a Polícia Rodoviária Federal continua a controlar o fluxo de veículos no local, garantindo a segurança de quem passa pela área do acidente, que já é conhecida por seu histórico de ocorrências graves. Motoristas que trafegam pela região relataram a lentidão no trânsito, uma vez que os trabalhos de resgate e perícia ainda estavam em andamento. Muitos que passaram pelo local demonstraram preocupação e também reforçaram a necessidade de redobrar a cautela, principalmente em trechos mais isolados e de visibilidade reduzida como esse. Acidentes deste porte causam não apenas dor às famílias, mas também em toda a comunidade que de alguma forma se solidariza com a dor. O acidente reacende o debate sobre as condições das rodovias que ligam os pequenos municípios de Mato Grosso do Sul. Esse tipo de acidente é sempre uma tragédia que deixa um rastro de dor e questionamentos para as famílias e para a comunidade. O impacto de uma perda tão repentina e violenta gera comoção, principalmente nas cidades menores, onde os laços entre as pessoas são mais próximos. Além da tristeza imediata, esses acidentes também levantam preocupações sobre as condições das estradas e a segurança dos motoristas, especialmente em trechos mais perigosos e mal iluminados como o local do ocorrido.